Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a professora Andréa Carla Senger Piaia. Atualmente estou na direção do Instituto 22 de Maio, aqui de Palmitinho, Rio Grande do Sul. E hoje estou aqui para falar com vocês, né, alunos da pós-graduação do Instituto CIES, né, que é o Centro Educacional de Passo Fundo. Os alunos, então, que estão cursando a disciplina de transtornos específicos de aprendizagem. Então, os alunos de pós-graduação, com a professora Tatiane Lemes Queiroz, né? Gostaria de dizer que é um prazer, então, estar aqui falando com vocês, compartilhar um pouquinho, assim, da minha experiência, daquilo que a gente sabe, em relação ao tema que me foi colocado. Sobre a questão dos transtornos, as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Bom, primeiramente eu gostaria de colocar para vocês que quando se fala em transtornos, em dificuldades de aprendizagem, se fala em duas coisas distintas, né? Porque a dificuldade de aprendizagem, primeiro eu gostaria de diferenciar isso para poder depois colocar a minha opinião relacionada, que na verdade a dificuldade de aprendizagem é um obstáculo, uma barreira, um sintoma que pode ser de origem tanto cultural quanto cognitivo ou até mesmo emocional, né? E é essencial que o diagnóstico que seja feito, né, o quanto antes, uma vez que há consequências, né, a longo prazo. Porque quanto mais tempo a criança tiver com essa lacuna, mais dificuldades ela vai ter, né? E é interessante frisar, né, que a maior parte desses problemas de dificuldade de aprendizagem podem ser resolvidos sim no ambiente escolar. Haja visto que se tratam de questões também psicológicas, conflitos familiares, enfim, né? E a questão do transtorno de aprendizagem, na verdade, ele é de cunho, então, biológico, né? De cunho, é uma dificuldade pontual, específica, e que mais a gente fala numa linguagem mais popular, que é uma disfunção neurológica, né? Que daí é uma questão da biologia, que aí sim vem toda aquela questão de um acompanhamento mais específico, tratamento e tal. Então, dificuldade, assim, para encurtar, então, dificuldade psicológica é aquilo que o professor, dentro do seu conhecimento, da sua observação, ele pode sanar. E o transtorno é algo um pouquinho que eu diria mais grave, que para detectar, lógico que a gente já percebe que a criança tem algum transtorno, mas é preciso de um exame mais específico para que se possa então detectar qual o transtorno de aprendizagem, se é uma descalculia, se é uma dislexia, se é autismo, enfim, tem déficit de atenção, enfim, todas aquelas que vocês já estudaram também, tá? Então eu venho falar aqui qual é o papel da escola, qual deveria ser o papel da escola. Então o papel da escola e do professor é de tamanha importância, né, para auxiliar essas crianças com essas dificuldades de aprendizagem. E entende-se que a escola é um dos agentes responsáveis por essa integração, né, na sociedade, na família, e é um componente capaz de contribuir, né, para que a criança tenha um desenvolvimento e dentro da sua integralidade, né, dentro da socialização, do desenvolvimento integral da criança. Também a gente vê que o professor, né, deveria ter o papel de exercer na sala de aula, de observador, de analista, de ser um ponto de apoio para essa criança que tem a dificuldade, né? E essas características, elas são bem definidas. E o professor, né, o papel deveria ser o papel do professor, mas já vou colocar depois com aquilo que a gente tem na realidade das nossas escolas. Então o papel do professor seria de observador, aquele que o docente que caminha pela sala, que verifica de perto cada grupo, cada aluno, que participa das atividades, e vendo as dificuldades, descobrindo,
na verdade, o professor deveria ter a função de analista, né? Que faz um diagnóstico e que consegue perceber, né, dentro da sala de aula, que a criança não está bem, né? Só que em virtude de que o professor, as nossas escolas estão ou multisseriadas, né? Na verdade, assim, ó, tem uma, duas, três turmas numa sala só, ou as nossas escolas, o número de alunos é excessivo, né? Um número de alunos assim que o professor não consegue dar aquela atenção especial e muito menos observar, ser esse analista para atender, né, digamos assim, esse aluno que tenha uma dificuldade, tá? E tão pouco ele vai conseguir então fazer encaminhamentos, né? Porque na verdade assim, o professor, qual é o papel do professor? Ele deveria então, logicamente, ter o seu planejamento lá na sala de aula, organizar, né, para que o conhecimento aconteça, né, proporcionar um ambiente de aprendizagem, mas ao mesmo tempo ter esse papel, né, de observador, né, de poder fazer um diagnóstico. Esse aluno esse tem alguma dificuldade, mas qual é a dificuldade que ele tem? Às vezes o professor não, de tantos alunos que tem numa turma, que o normal, por exemplo, se tem um aluno com dificuldade, é 15 no máximo, né? E teria que ter um professor apoiador, que depois eu vou colocar também, que hoje a lei contempla várias situações, só que não tem o professor apoiador ou o professor monitor para, né, para auxiliar esse professor na sala de aula. E então, tão pouco tem esse profissional, quanto as salas de aula são superlotadas, que o professor mal apenas consegue propor o conhecimento mínimo, tá? Então, assim, ele não tem esse papel de observador, porque na verdade não permite em função dessas questões aí. E também assim, ó, e no momento que ele às vezes até percebe que tem um aluno que não aprende, ele teria que fazer uma atividade diferenciada, né? Mas daí o que acontece? O professor hoje ele está sendo tão desvalorizado, digamos assim, que ele não consegue trabalhar em uma escola e se sustentar. Então ele também não é que ele privilegia, mas ele também ele precisa ter uma qualidade de vida melhor, e ele acaba atendendo uma, duas, três escolas, ou digamos 3 turnos na mesma escola. Aí ele não consegue fazer um planejamento diferenciado para aqueles alunos que têm essa dificuldade. Então, assim, ó, eu vejo assim que a lei contempla acessibilidade, a lei contempla todos os profissionais, por exemplo, lá na escola, que seria pedagogos, fonoaudiólogos, monitores, né? Isso que eu falei, os professores que auxiliam, mas hoje muito poucos têm, e aqueles que têm tiveram que entrar na justiça para poder ter esse profissional para auxiliar. Psicólogos, né? A lei contempla, a lei precisa, né? Descreve que teria que ter esses profissionais na escola, mas nós não temos, tá? Então a lei, assim, ela é muito bonita no papel, mas lá na sala de aula, realmente, lá no chão da escola, realmente isso não acontece, tá? Então gostaria, assim, ó, de ressaltar que o papel hoje de vocês, né, que estão se formando, que estão buscando uma especialização dentro dessa área da educação, nos remete a ter um olhar clínico, tá? Então nós temos que saber que nós vamos para uma sala de aula, né, é a coisa mais linda. Hoje eu vejo assim que o profissional da educação, o professor, o pedagogo, eu também, né, acabei nem me apresentando, eu acho, né? Mas enfim, então eu há 23 anos eu estou educadora, né? Entrei no magistério público estadual, entrei na disciplina, trabalhei sempre a psicologia, a didática, fiquei por 3 mandatos agora na direção de escola.